Pessoal, quem vota a favor do Luiz para presidir a mesa? Luiz, para presidir a mesa. Vamos lá. Quem vota, abaixando, quem vota no Rui para presidir a mesa? Então, por maioria, doutor Luiz, presidir a mesa. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Alberto, eu sou do lote 196. Vou fazer a leitura do edital. O síndico, no uso das suas atribuições, vem por meio deste edital convocar os condôminos e moradores do condomínio residencial Praia dos Passarinhos, cito a Avenida do Turismo 3278, bairro Taruã, Manaus, Amazonas, para participar da Assembleia Geral Extraordinária, realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2022, no dia de hoje, no Salão de Jogos do condomínio, às 19 horas, em primeira convocação e em segunda convocação às 19h30. Com qualquer número dos presentes para deliberar sobre os seguintes assuntos. Primeiro assunto, alteração da convenção condominial. Informamos também que poderão fazer-se presente através de procuradores, os quais deverão portar instrumentos de procuração específica para esta Assembleia, com firma reconhecida, para a participação na Assembleia, hora convocada. As procurações apresentadas deverão ser entregues antes do início da Assembleia. Isso já foi verificado? As procurações foram apresentadas antes do início. O presente edital atende todos os preceitos da Lei 4.591, de 64, Lei de número 10.406, de 2002, que é o Código Civil, e a Convenção Condominial, Manaus, 15 de fevereiro de 2022. Quem convoca é o síndico Roberval de Paula Filho. Então, pessoal, vamos passando aí. Pessoal, a gente submeteu essa primeira alteração da convenção na gestão passada. Para quem lembra, quem estava presente, a gente fez uma listazinha, a gente fez uma assembleia, falou na assembleia, leu na assembleia, e a gente fez uma listazinha, o que o pessoal achava que poderia ser alterado, o que não achava que poderia ser alterado. Infelizmente, por conta do argumento da pandemia, essa convenção, essa ata que fez a convenção foi suspensa, e aí a gente tem essa necessidade de atualizar essa convenção desde a gestão passada. Acho que, salvo me engano, em 2018 foi encaminhado um e-mail para vocês pedindo sugestão. A gente sempre ficou de portas abertas para pedir sugestão para que se possa alterar. A gente fez uma comissão, inclusive o doutor Luiz estava presente na comissão, o conselho do meu condomínio também estava presente, e a gente fez algumas alterações. E como a convenção ela deve ser subscrita, a gente colocou um comunicado para os senhores no dia 3 de janeiro de 2022, falando das principais alterações da convenção. A gente submeteu essas alterações para o jurídico, ele fez um parecer antes, de acordo com a orientação até do doutor Germano, ele fez um parecer prévio, ele falou qual é o pensamento do jurídico com relação ao assunto, e a gente colocou as principais alterações para que se fosse subscrita a convenção. Então a gente colocou o primeiro item: fogos de artifício silenciosos em local pré-determinado pela administração. Isso aconteceu porque uma vez um morador fez uma festa, colocou fogo aqui na área do clube aqui, foi uma dor de cabeça tremenda,
Então a gente já colocou já essa observação. Inclusive a gente também pensou na questão dos idosos, na questão das crianças, dos animais, que os fogos, se forem ser realizados em local pré-determinado, devem ser silenciosos. Uso da imagem para fins publicitários, salvo com autorização do síndico, pelo mesmo motivo que aconteceu. Houve um morador aqui que fez uma live de forró e etc e tal, e aí já viu. Então a gente colocou essa observação justamente para que isso não ocorra de novo. Alteração do mandato de síndico para 2 anos. Remuneração do síndico, como vocês sabem, o síndico aqui não tem remuneração. Substituição definitiva ou temporária do síndico, a gente já também colocou de forma mais clara, porque na antiga convenção não ficava isso de forma clara. Para facilitar, o síndico se ausentou, o presidente do conselho assume. Destituição do síndico por quórum simples. Na convenção antiga, a destituição do síndico dependia de 3/4 dos moradores. A gente tinha que ter esse 323 dividido por 4 vezes 3. Para destituir um síndico, a gente precisava de 242 votos. Então a gente reduziu esse quórum para 80 votos. Né? Criação de um conselho consultivo, que é o que não tinha, só tínhamos conselho fiscal. Incluímos na convenção a criação de mais um conselho para ajudar o síndico nas deliberações, nas obras, etc. Um comitê temporário de segurança e de obra para ajudar o síndico nessas questões de orçamento, etc. e tal. Uma coisa super importante que nossa convenção também não falava nada, ainda mais nessa época de pandemia, foi a possibilidade de uma assembleia virtual ou mista, para a gente fazer a assembleia, ver a assembleia e poder votar nas nossas casas. Aqui, no artigo 89, redução de 2/3 dos moradores para 1/4 para chamamento da assembleia. Eu falei que era 3/4, não me enganei, é 2/3. Então a gente reduziu para 1/4 para chamar a assembleia. Né? Obrigatoriedade do síndico digitalizar a prestação de conta em 45 dias e disponibilizar em aplicativo ou site próprio. O que acontece? Antes, a prestação de conta ficava no livrozinho lá na administração e quase ninguém ia lá ver, ou nunca foram ver. Então, desde o começo da minha gestão, a gente digitaliza 100% da prestação de conta. A gente só paga os dados pessoais de vocês, por causa da lei de LGPD, lote, nome, e deixa ela integral. Então, lá nessa pasta, que agora a gente quer obrigar a digitalização justamente para evitar uma dor de cabeça futura, a gente obriga que o síndico faça essa digitalização no prazo máximo de 45 dias. Para o quê? Para evitar que isso se demore, que se estenda e que uma pasta de prestação de conta demore muito, dificultando a nossa própria fiscalização. O Conselho fiscaliza, mas é de suma importância que os senhores também fiscalizem. E como a dificuldade de vocês vir para a administração e ficar folheando o livro, a minha gestão decidiu por digitalizar integralmente essas pastas. Então, se vocês forem hoje no aplicativo Comune, vocês têm acesso a essa pasta lá, e lá está toda a conta do condomínio. Não é só o balancete, mas a conta na íntegra. Tá? Redução do fundo de reserva de 20% para 10%, sendo 5% de taxa ordinária mais juros. Por quê? Hoje o fundo de reserva é 10%, e isso onera a conta de condomínio. E a gente não usa o fundo de reserva com frequência. Então não haveria necessidade de a gente começar a guardar dinheiro, porque a gente não tem essa utilidade do fundo de reserva. E também ia onerar a taxa de vocês. Multa por xingar síndicos, conselheiros e moradores e colaboradores. Graças a Deus isso não aconteceu. Houve algum infortúnio aí, mas todos foram remediados. Mas é de suma importância que vocês respeitem quem está no condomínio, quem está no cargo. Todo mundo pode fazer o questionamento que for fazer. Mas xingar e levar para o lado pessoal é uma falta de respeito, inclusive agredir. Né? A gente já teve aqui caso de um cidadão que tentou agredir um colaborador nosso aqui,
já teve situação de xingamento, etc e tal, perseguição, mas o que a gente quer não é multar, a gente quer orientar que isso não se repita, porque a gente está aqui numa função ajudando vocês, não é porque eu sou síndico hoje que todo mundo tem o direito de fazer o que quer. Mas tudo tem que ser feito dentro da lei, tudo de forma transparente, tem um aplicativo, tem o e-mail, tem o Zap Zap, e não precisa chegar nesse nível. Então a gente colocou aqui essa possibilidade da multa na convenção justamente para evitar que situações se repitam, né? Obrigatoriedade do inadimplente sempre pagar as custas e despesas processuais, ou seja, aquele condômino que não paga as custas, que não paga a taxa de condomínio, que fica inadimplente e que o nosso jurídico tem que ajuizar, não é nós, inadimplentes, que devemos pagar os honorários do advogado. Quem tem que pagar os honorários do advogado e as custas judiciais oriundas do processo é aquele que deu causa. Então eu coloquei bem claro isso na nova convenção, para que não haja brecha para que um condomínio inadimplente queira se locupletar. Se a gente for ver na prática, eu vou cobrar R$1.000 de taxa do inadimplente, que eu vou R$1.000 a taxa de condomínio, eu vou cobrar e ainda vou ter que pagar o jurídico, eu vou receber menos que a própria taxa de condomínio. Então eu coloquei essa cláusula justamente para que aquele que dê causa ao fato, ele arque com os honorários. Multa por comportamento antissocial, artigo 40 da Convenção. Isso aí já está no Código de Civil, salvo me engano, artigo 1337. A gente só transcreveu o que estava no Código Civil e colocamos na Convenção, que é aquele devedor quanto mais, e etc e tal. Vedação de letreiros e placas no imóveis. Se vocês forem observar, essa vedação, ela não é absoluta, ela é relativa. O que não pode colocar é outdoor, etc e tal. Se vocês forem ler o artigo na Convenção Nova, pode colocar, desde que um padrão pré-fixado pela administração do condomínio. Não algo bizarro, mas algo padronizado. Possibilidade de bosquear o terreno ou limpeza do lote, desde que o proprietário coloque grama. O que acontece? Quem já tem casa aqui sabe do que eu estou falando. Geralmente os lotes do lado são árvores grandes, como vocês sabem. As árvores não são aquelas árvores que entram com a raiz, não são árvores boas para se ter na casa, são as árvores mais, como conhecido esqueci o nome que se dá. Mas são árvores que não dão frutos, que não dão nada. Então elas ficam muito frágeis no solo. E com esses vendavais, elas caem muito na nossa fiação elétrica, nas casas do vizinho e etc e tal. Então grande parte dos que tiveram obra aqui sabem do que eu estou falando. E aí fica nesse leve trás. E quando a gente pede para o nosso conselheiro teve um problema desse numa árvore, o Rui teve. Então, o que acontece? Muitos dos moradores falam, eu não quero limpar, eu não vou tirar a árvore porque eu não posso limpar. O custo para tirar uma árvore, de fato, é grande. E a limpeza é muito mais fácil. Então, a gente tem duas possibilidades. Se ele quiser tirar a árvore e bosquear o terreno, ele pode bosquear, tranquilo. Se ele quiser limpar o terreno, ele pode, mas ele vai ter que gramar e manter o terreno limpo. E isso também é muito bom para a gente. Por quê? Porque a gente tem um gasto extremamente altíssimo com a nossa segurança. Como vocês sabem, ao redor do nosso perímetro, as árvores do lado de fora caem toda hora na cerca de segurança. Quando a gente vem para o condomínio para morar, a gente busca segurança. Com essas árvores caindo na cerca, fragiliza muito. E não são só árvores externas, mas as árvores internas. Então a ideia, justamente, inclusive, principalmente nos bosques ao lado do perímetro, era fazer a limpeza para que a gente pudesse ter uma visão melhor quando nossos rondas passassem, evitar qualquer tipo de intrusão ao nosso perímetro. Tá? Obrigatoriedade da retirada das árvores de risco. Eu fui um pouco mais rígido nesse assunto, porque de fato essas árvores colocam em risco a residência de quem está construindo do lado e não tem culpa, e às vezes eles ficam protelando a situação. Então a gente colocou um pouco mais de rigidez, não quer bosquear, não quer limpar, mas tira a árvore porque o cara vai construir e não dá para esperar.
Inclusive até o Dr. Luiz também passou por, o Dr. Luiz e o David passaram por isso e era bem complicada essa situação. Retirada da lei. Normatizar a taxa de fiscalização de obras de modo a diminuir o custo das nossas fiscalização. Nosso arquiteto, o senhor Adamilton, a gente paga o salário dele e mais a taxa de fiscalização. Só que o que acontece? O condomínio arca com isso, mas ele está pagando para pelos que têm lote e os que já têm casa. E isso é injusto, porque quem tem casa já pagou por isso e quem tem lote não vai pagar por isso porque não está construindo. E aí quem paga por isso são os próprios condôminos que têm lote e casa. Então a ideia desse artigo aqui foi justamente tornar obrigatório que aquele condômino que esteja em obra, naquele momento, pague a taxa de fiscalização para o senhor Adamilton, para que não onere os que têm lote e nem onere os que têm casa. Porque hoje o que acontece é que quem paga isso, além da taxa de análise de projeto, quem paga isso somos nós, que temos lotes e que temos casas. Então a ideia é justamente tirar esse peso do condomínio, que reveste na nossa redução da taxa condominial. Regulamentação do muro de divisa do condomínio. Então, para quem sabe, a gente tem um muro que é complicado, é um muro bem delicado. E aí os condôminos que têm lote, que ficam do lado do muro, a gente dá duas opções. Se ele quiser continuar com o muro do condomínio, tudo bem. Só que a partir do momento que ele quiser usar o muro do condomínio para ele vai ter que cuidar daquele muro a partir de então. Se ele não quiser, não tem problema nenhum. Ele faz o muro dele do lado, constrói, isso não vai mudar em nada. Mas se ele quiser usar o muro do condomínio como o muro dele, ele vai ter que fazer o reparo a partir de então. A gente não vai mais tomar conta do muro. Então, quando ele for fazer o termo de autorização de obra, ele vai assinar uma declaração falando, a partir de agora eu me responsabilizo pelo muro. Eu, no meu caso, eu vou destruir o muro, porque o muro está frágil. Então, acho que muitos estão fazendo isso. Mas quem não fizer e quiser continuar com o muro, não tem problema. Regulamentação da edícula. A edícula, na convenção antiga, ela era muito arcaica, ela não falava muito da edícula, só deixava bem vago as informações. A gente deixou mais claro a normatização da edícula. Se quiserem ver no artigo lá, da convenção antiga com a nova, vocês vão ver que a gente trouxe mais regra para a construção da edícula. Garagem colada ao muro já vem acontecendo aqui. A garagem é encostada em um dos lados do muro, só que em cima não pode ter varanda, tem que ser jardineira, alguma coisa assim. Isso já vem acontecendo aqui, a gente só normatizou. A questão do sótão, já tem casa com sótão também, a gente também normatizou isso. Não pode ter terceiro piso de jeito nenhum. O que se pode é um sótão, e aquele sótão ele tem que ter no máximo pé direito de 2 metros. Pode ser coberto, mas tem que ser 2 metros. A regulamentação do terraço, que também, se for fazer terraço na cobertura, não pode ter cobertura, não pode ter cobertura, e etc e tal. Possibilidade de revista nos veículos de prestadores de serviço caso haja suspeita. Isso é padrão, a gente colocou para mais uma segurança, porque já houve caso de furto aqui interno, principalmente entre obras, porque tem prestador que faz 2 obras, 3 obras e tal, e aí eles pegavam materiais de uma obra, levavam para outra obra, e vários tiveram muita dor de cabeça com isso. Então, graças a Deus, nesses 2 casos que ocorreram, as câmeras pegaram, a gente identificou, o morador que comprou o material era inocente, não sabia do que estava acontecendo, mas graças a Deus foi resolvida a situação. Construção de um ETE mais sumidouro abolindo a fossa de acordo com a lei de saneamento. Existe uma lei chamada Lei Proáguas que determinou que todo empreendimento acima de 40 pessoas tem um ETE. Então a gente teve uma conversa, a gente foi notificado pelo IPAAN no final de dezembro.
E a gente está tentando diminuir esse problema ambiental que é obrigatório pela Lei Proáguas, que é a Constituição da ETE. O senhor Adamilton trouxe um especialista nessa área aqui, o Dr. Valim. A gente já conversou, porque muitos daqui moradores, a gente tem um problema muito sério, que é a água logo quando a água baixa, né, senhor Adamilton? E aí, cava um metro e meio já encontra água. Então, eles têm que fazer a renovação dessa água quase de 2 em 2 meses. Tem morador lá da última rua, lá da caixa d'água, que ele nem está morando e a caixa já está cheia. Então, a gente tem que bolar alguma estratégia para resolver isso e também se adequar à lei de saneamento. Então, a gente já colocou que os moradores, a partir de agora, têm que ter essa obrigação, as novas obras já venham com essa obrigatoriedade, para justamente a gente cumprir. Mas essa situação específica de como vai ser como vai ser esse procedimento, a gente tem que levar para uma assembleia, tem que ser discutido pelos engenheiros, para que se entendam como vai ser o procedimento a ser utilizado. Obrigatoriedade da separação para lixo de reciclagem. Como a gente sabe, a gente está no mundo que a gente tem que proteger, então a gente vai colocar a partir de agora os lixos recicláveis e os lixos orgânicos. Então a gente vai, quem quiser colocar orgânico e reciclado, a gente vai fazer essa separação para cumprir também, né, nosso meio ambiente. Normatizar o local da lixeira era algo que a nossa convenção não tinha. Muitos moradores não sabiam onde colocava, como colocava, para onde colocava. Existia uma norma no regimento, mas geralmente ela era desconsiderada, então a gente já colocou, lixeira vai ficar perto da calçada, no local tal, bem bacana. Então, essas alterações básicas não influenciam muito no nosso ponto de vista condominial. A gente trouxe aqui para inovar, para alterar, para que a gente pudesse caminhar o condomínio mais tranquilo. Então, a gente fez todo o trabalho, fez uma explicação para quem perguntou, para quem mandou e-mail, para quem mandou zap, fomos 1 a 1. E durante esse período todo, de 3 de janeiro até hoje, dia 25 de fevereiro, não houve nenhum questionamento. Ninguém mandou mensagem, houve um falava, eu não concordo com o salário do síndico, eu não concordo com a multa que o Rui falou ainda há pouco, eu não concordo, eu não estou entendendo a questão do muro, eu não estou entendendo a questão da edícula, mas a gente não pode agradar todo mundo. Então a gente fez essa ponderação e a gente subscreveu a convenção. Se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria de pode falar. O microfone. Pode falar aqui. Boa noite, pessoal. Vou procurar não me estender, né? Até porque é uma sexta-feira, véspera de Germano Costa Andrade, lote 158. Véspera de carnaval, véspera de feriado, muita gente, óbvio, ausente dessa reunião, que acredito que tenha sido marcada justamente com esse propósito de evitar comparecimento e permitir que um número pequeno de pessoas portando procurações pudesse legitimar essa ilegalidade que está sendo cometida, que é fazer uma assembleia mediante um abaixo-assinado, sem referência a qualquer cláusula que esteja sendo modificada no próprio documento. Isso eu já ponderei na assembleia anterior, então é desnecessário ficar repetindo isso. Isso já está gravado na outra assembleia. Algumas coisas daquela reunião acabaram levando a uma ação judicial e creio que aqui a gente vai acabar tendo o mesmo destino. E só lembrando que um dos motivos da outra assembleia não ter sido aprovada foi pelo vício de convocação, e esse vício aconteceu novamente. É triste, que é o nosso tempo sendo perdido e o nosso dinheiro sendo gasto. Mas a convocação escrita, a maioria das pessoas só recebeu ontem e ela só foi postada dia 21. A nossa convenção é clara, a convocação escrita é uma exigência da nossa convenção, ela está lá, ela tem que ser feita 10 dias antes. A maioria das pessoas não mora aqui no condomínio, só tem lotes, não participa do grupo, não vê o WhatsApp, elas têm que ser convocadas por escrito, com correspondência, com registro, é o que está na nossa convenção. E não sei porque que é a resistência da gente cumprir isso, não sei porque é a resistência da gente marcar uma assembleia
com um prazo de antecedência razoável. Não sei porque que há resistência de marcar uma assembleia numa data em que a gente permita discussão e comparecimento. É muito triste, muito feio isso, gente. A gente marcar uma assembleia sexta-feira à noite, véspera de carnaval, onde quem vai decidir são 6 pessoas que têm lá 30 procurações, como a gente viu na lista de presença. Então isso é que eu quero deixar registrado. Provavelmente isso vai levar moradores a recorrerem à justiça novamente. Boa noite a todos. Só esclarecendo, inclusive isso foi outro ponto de pauta que a gente também alterou na convenção, foi justamente essa obrigatoriedade de encaminhar a R. Para quem não sabe, hoje o custo para vocês estarem aqui gira em torno de R$5.000. Por quê? Porque a pessoa se recusa a entender que o e-mail não é suficiente para ser convocado numa assembleia. Que o Zap Zap não é um meio suficiente para comparecer a uma assembleia. Que o nosso aplicativo Comune não é um meio suficiente para comparecer a uma assembleia. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui recebeu por e-mail, pelo Zap Zap e pelo aplicativo. Agora, eu onerar o meu condomínio e toda vez que eu vou chamar uma assembleia de R$5.000, eu não concordo. Eu não concordo. E eu não concordo de jeito nenhum. E eu acho que esses R$5.000 que a gente gastou para ter essa assembleia hoje poderiam estar sendo investidos em melhoria do nosso condomínio. O outro ponto que a gente conversou até na reunião junto com o conselho foi que o senhor falou: pô, mas tu chama a reunião na quinta-feira de noite, ninguém vem. Tu chama na terça, ninguém vem. Tu tem que chamar um dia de semana, tem final de semana, que aí todo mundo pode comparecer. Então hoje a gente chamou justamente para atender esse seu anseio. Chamamos numa data específica que todos os moradores, entre aspas... A única assembleia que eu fiz comparecimento, o senhor marcou num sábado à tarde. Sábado. E foi a que teve mais mas gente. Essa regra não existe. O seu condomínio, o senhor também sabe que horas são as assembleias. Essa de hoje é ridícula. Mas a ideia é justamente melhorar, não denegrir. Para passar a palavra. Sem exceção, todas as assembleias desde o início do condomínio, porque até então não existiu nenhuma obrigatoriedade da ERA. Não houve a ERA em nenhuma assembleia desde que o início do condomínio se deu. Então, tem que cancelar todas, e aí a gente não precisa arrumar a convenção, a gente pode fazer o início. Posso interromper, por favor, porque eu não moro aqui no condomínio e eu recebi sim a ERA. Não, recebeu agora. Agora não. A última assembleia eu recebi a ERA. Nesta gestão, e ela, amigo, nessa mas as gestão, gestões anteriores não mandavam mas a ERA. você quer complicar uma coisa que já a gente está tentando resolver complicado. agora. A disputa foi disponibilizada pela ERA. Foi indevidamente intimado, ele está falando isso. Polemizar isso, gente. Qual é a dificuldade de perceber que a gente tem a oportunidade de melhorar o condomínio, de resolver os problemas agora? Todos, eu tenho certeza que todo mundo paga o seu condomínio pelo Comune. Por que vocês não entendem que a gente recebe todas as informações lá? Qual a dificuldade de perceber que existe modernidade para isso, não é para ficar esperando a R. Você poderia informar o seu nome, Caio? É no lote 46. Eu estou inscrito também. Você poderia informar o seu nome e o seu lote? Carlos Alberto, lote 222. Eu também me inscrevi antes do Rui, né? Antes do Rui. Eu acho assim, eu concordo plenamente com o que ele está falando. O mundo é moderno. Nós passamos por uma pandemia, pessoal. Eu trabalho, né, com a justiça e eu acho que eu sou advogado, tenho a mesma situação. Pois é. Se a gente for depender de presencial, meu Deus, Exatamente. Até contra o procedimento de pandemia, né? Tanto é que nós estamos aqui no número menor e meio distante. E assim, outra coisa, eu também faço audiência todos os dias e nós fazemos audiência com quem está em outro país. Assim, basta ter internet. Então, assim, é estranho assim, levantar que tem que seguir formalmente, tem que buscar. Primeiro que nós sabemos que grande parte das pessoas que têm loja aqui sequer moram no Brasil. Ainda tem isso. Então, assim, falar em notificação, o AR, tem que pensar em carta rogatória para poder notificar alguém, aí o custo vai ser muito maior. Então, assim, eu acho também isso é um desperdício, né, ficar discutindo que tem que ser. Eu acho que nós estamos aqui justamente para modificar o que está errado e melhorar o condomínio.
Gente, só antes de passar a palavra, gente, boa noite. Meu nome é Cristian Laranja, eu sou advogado do condomínio. Só fazer um registro. A convenção aqui do condomínio ela é datada de 2008. E como muitas outras convenções de vários outros condomínios, ela também impõe essa obrigatoriedade de convocação via R. Só que o que acontece? Em que pese as convenções ainda exigirem, houve uma mudança, há uma mudança em trâmite na justiça. Por quê? Porque percebeu-se que é praticamente proibitivo isso daqui. Por quê? Especialmente nos dias atuais. Como a gente sabe, houve um dia que os Correios funcionavam de forma efetiva. Hoje a gente envia uma correspondência, enfim, é muito difícil. Qual seria o risco, um dos riscos de manutenção aqui? Por exemplo, quando é que seria essa convocação? Porque hoje nós não temos mais a expectativa de retorno dos Correios. Né? A convenção ela estabelece um prazo de convocação, 15 dias. Ou seja, então o síndico teria que preparar 60 dias antes essa assembleia, ele vai enviar. E o que acontece se chegar o dia da assembleia e uma R não tiver retornado? Que é absolutamente possível. Então, em razão disso, o que vem acontecendo? A justiça vem entendendo que, nesses casos, se o condomínio encontrar uma outra forma, ou se outra forma se aprimorar, que da mesma forma seja execuível, seja executado, se este fim ele se alcance por uma outra modalidade, está suprido. Porque qual é o objetivo da norma? O objetivo da norma é que a norma é garantir que os proprietários sejam chamados. Então, o que o entendimento mais recente trouxe para a gente? É que se eventualmente o condomínio dispuser de uma ferramenta que garanta essa efetividade, ela é aceita. Tá? Então, só para registrar esse... Eu queria fazer uma pergunta ao senhor presidente, na mesa. Eu não entendi a finalidade dessa Assembleia, porque diz aqui alteração da convenção condominial. A gente vai votar, a gente vai discutir, ou a gente só vai homologar, porque, pelo que foi dito, já tem assinaturas, né? Pessoas com procuração, cada um tem seu direito, né? Então eu queria entender, porque aqui, me perdoe o Roberval, né? Inclusive eu exposei para ele os meus motivos de eu não assinar, que eu vou pegar o telefone, essa marca a minha principal questão, dentre outras, mas a que me chama mais atenção, é que a gente, querendo ou não, nós estamos aqui exercendo a democracia. Todo mundo tem direito à fala, todo mundo tem direito à defesa, todo mundo tem direito ao contraditório. Nessa alteração, como já foi dito, ele está vindo aqui só para homologar, o que não foi dito no edital deveria estar dito, homologação da alteração da convenção. Tem uma cláusula ali, que é a cláusula 12, que fala sobre essa multa, né? Multa por xingar síndico, conselheiro, moradores e colaboradores. Artigo 38, parágrafo 2º. Isso é uma opinião minha pessoal. Não estou indo em contradita nem ofensa a nenhum dos componentes da mesa, principalmente ao síndico. Mas eu entendo que se a gente vive no regime democrático, você impor uma mordaça dessa é um negócio assim completamente absurdo. Tá? Eu chego a pensar que isso chega a usurpar a função do judiciário, porque se vocês sabem, trabalham com direito, se você é ofendido, você tem que buscar justiça. Não estou falando de você, como a gente estava conversando ali fora, mas vamos pensar que entre alguém que não gosta de você, que é seu inimigo por qualquer carga d'água, daí você chega lá, diz uma palavra um pouco exasperada, aí o cara, tu me ofendeu, vou te largar uma multa. Isso não vai acontecer. Como não vai acontecer? E aí, eu vou entrar numa questão um pouco mais técnica, doutor. Como é que vai se alterar e colocar assim? Multa por xingar o síndico, conselheiros, moradores e colaboradores. Foi definido o que é xingar? Foi definido o que é xingar? É a pergunta que eu faço à mesa. Não, foi... Não, se é legal, vamos buscar o judiciário. Não impor a mordaça aqui. Pessoal, eu vou concluir. Deixa eu só explicar.
Seu síndico, o senhor não, é defesa ao síndico, o senhor sabe disso. Não, tu pode continuar, mas não adianta tu perguntar à mesa. Mas eu também vou responder. O senhor é o síndico. A mesa é o doutor aqui, o doutor Laranja. E eu estou aqui apto para esclarecer qualquer dúvida que tu queira. Se o senhor for Estado, no momento eu não estou perguntando ao senhor, se o senhor for Estado, é isso que eu estou perguntando. Foi definido o que é xingar? Então, é um negócio muito amplo. Eu posso. Né? É muito amplo. Era essa a questão. Obrigado. Eu não aguento, sério, gente. Tá, deixa eu... Gente, pra gente encaminhar, vamos lá. Objetivamente, ele respondendo. O Código Penal ele estabelece crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Ele não cita lá injúria eu chamo palhaço, preguiçoso. Ele não menciona isso lá. Calma, então tá. Então vamos falar de outra forma. O que o senhor está sugerindo não pode acontecer, eu vou lhe explicar por quê. Processualmente falando, existe uma preliminar judicial que fala em ausência do interesse de agir. A ausência do interesse de agir é quando a gente não esgota a esfera administrativa. O senhor entende, o senhor sugere que qualquer enfim, desentendimento parta para o judiciário. Na verdade, nós temos obrigatoriamente uma esfera administrativa. O condomínio ele tem autonomia para criar a norma, para criar a convenção, votar o regimento. E se, por maioria, os moradores entenderem que determinada conduta ela deve não somente ser vedada, como deve ser penalizada, é absolutamente legal. E não há, e deixa eu lhe dizer, aproveitando, é absolutamente normal esse tipo de dispositivo nos condomínios de uma forma geral, especialmente nas últimas alterações. Por quê? Enfim, de uma forma geral, o crime em condomínios tem sido extremamente, enfim, intenso, né? Muito intenso. Então, essa norma, o objetivo da norma, isso inclusive é explicado nas assembleias, não é apontar, não é... na verdade, é mais pedagógico, é fazer com que as pessoas reflitam e não cometam aquilo. E, se eventualmente acontecer, administrativamente, todo mundo tem direito a recorrer ao judiciário se entender que o condomínio agiu errado. Essa que é a grande questão, esse é o chamado pulo do gato. Se eventualmente alguém aqui for multado pelo síndico e achar que o procedimento foi incorreto, que o xingamento não foi o suficiente para justificar uma multa, está completamente livre para procurar o judiciário. Então nós estamos... Só para você pegar já que eu fui proposto, né, foi a mim que foi direcionada a pergunta, né, agora o juiz que tem se manifestado. Olha, existem 3 esferas, nós não podemos usar o judiciário como a primeira. Então existe assim, isso aqui é a norma administrativa, né? Isso aqui é disciplinado pelo condomínio. Se for aplicado uma multa, como disse o doutor, vai buscar o judiciário, mas não há uma obrigatoriedade de judiciário. Para isso que cada um se resolva. Isso aqui é uma convenção. E outra coisa, só para finalizar, isso aqui é uma proposição. Isso aqui não é uma imposição. Isso aqui vai ser votado. Isso aqui é uma sugestão, né, da administração atual, seguindo, isso está no Código Civil, você seguindo uma orientação do Código Civil, e aí se não estiver de acordo, vota contra. E é uma democracia isso aqui. Só para esclarecer, o artigo 41 já fala nisso que tu quer. A aplicação da penalidade será comunicada pela administração por escrito, por aplicativo ou por e-mail, a parte faltosa, a qual terá o prazo de 15 dias para recorrer ao Conselho Consultivo e, posteriormente, caso negado, à Assembleia Geral Ordinária, oportunizando assim o direito de defesa ao faltoso, sendo vedada a supressão de instância. Tem 2 instâncias administrativas, ao Conselho e depois à Assembleia. E se quiser, ainda vai para o Judiciário depois. Então a falha foi na apresentação. Tem que ler a comissão. Está na comissão, ó. E foi oportunizada para todo mundo. Tem muita gente que faz muita sacanagem, principalmente com o colaborador nosso. Eu fiquei na gestão por muito tempo e assim, tem muita gente que tem a mesma consciência que a maioria da vida. É super complicado. Os funcionários, exercendo a função deles, são agredidos verbalmente. Só para mostrar os outros vídeos, passa aí. A gente colocou aqui o que reza a lei, o doutor Germano inclusive falou na nossa reunião lá. O artigo 1333 do Código Civil diz: a convenção que constitui o condomínio
titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre atividades ou para quanto sobre ela tem posse de atenção. Coloquei o dicionário quer subscrever, está de acordo com demonstrar aceitação, aprovação com relação a, aprovar, subscreva a teoria, subscreva a Constituição. E a gente, como colocou no comunicado do dia 3 de março, levamos para quem tivesse interesse comparecer de administração para assinar e ficamos lá esperando. E a gente conseguiu muito mais do que o mínimo legal, 2/3. E todas as assinaturas de todos os lotes estão aí. A gente fez questão, agradeço para os senhores, a original está aqui à disposição, ela vai ser registrada em cartório, todo mundo vai ter acesso. A rede é pública, todos os atos do condomínio devem ser obrigatoriamente registrados em cartório e quem quiser ter acesso pode ter acesso. Caminhar, senhor. Bom, pessoal, como foi o encaminhamento em bloco de todas essas proposições aqui, está sendo proposto como encaminhamento para quem eventualmente não assinou ou até agora, se quiser mudar o que assinou, né, vai ser aberto agora para quem vota contra essa proposição. Então, quem votar contra, que levante a placa para fazer a contagem. 3, 4, 5. 5 votos contra. Feitos de registro. 6, 7. Então, foi aprovada os votos a favor, para poder contar que tem quem vota a favor da proposição de alteração da convenção nesses termos. 1, 2. Bom, tem que perguntar mesmo quantas placas tem que botar quantas placas desse ali. 26 ali, aí 2. Então, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 dos presentes. Então foi aprovado com mesmo que os presentes. Mais um. Abstenção, é? Uma abstenção. Então aprovado com a maioria. Encerrada a Assembleia. Se alguém... Mas não subscreveram, já foi votado. Subscreveu a comissão, né? Vocês subscreveram? Não, eu não sei, sabe? Eu já falei. Não consta a assinatura dele. Não consta a assinatura. Então declaro encerrada a presente Assembleia. Obrigado, pessoal.